a mais um Manhã IPP, o seu programa da manhã da IPP TV, a sua TV missionária. Estamos diretamente da Igreja dos Estúdios, da Igreja Presbiteriana, e é um prazer entrar aí na sua casa e compartilhar com você tantas coisas boas. Vou te falar, hoje o tema do dia é o cristão no meio acadêmico, mas além desse tema que nós vamos tratar com entrevistas, nós temos também notícias, temos depoimentos e temos também a sua participação. Então, muito bom dia. Olha, a gente quer ver a sua participação, o seu rostinho, lembrando que a gente está aguardando o seu depoimento também. Mas antes, quero dar bom dia para o Pedro Cera. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia ao pessoal de casa. Graças a Deus, mais um dia cortou, Lídia. Então, estamos aqui mais um dia, pela graça de Deus, e estarei no chat, na interatividade com vocês. E para começar, a nossa enquete, para você já ir pensando, para você já colocar aí nos comentários você considera importante o papel das universidades? Então, coloca aí qual que é o seu comentário, qual que é a sua opinião a respeito das universidades. Eu queria aproveitar também e mandar um abraço para a Vana, que ontem a gente falou sobre empreendedorismo e pediu para o pessoal mandar um vídeo sobre o seu negócio. E a Vana mandou os livros que ela faz para as crianças, muito legais. Então, Vana, muito obrigado e que essa interatividade continue para sempre, né? Então, só repetindo a enquete de hoje, você considera importante o papel das universidades? É isso daí. Enquanto você vai respondendo, nós queremos comentar que hoje faz uma semana que nós estreamos a IPP TV e todos estamos muito felizes com você, com a sua participação. A gente tem acompanhado no dia a dia. Eu particularmente tenho assistido também e está muito gostoso de assistir e ter a sua companhia, principalmente. Agora eu quero ler um versículo que tem a ver com o nosso tema de hoje, que é o cristão no meio acadêmico. O versículo está lá em Provérbios 3:13, que fala assim: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Esse versículo tem tudo a ver com o nosso tema de hoje e também já quero falar sobre a nossa entrevista, que é sobre o cristão no meio acadêmico. E vou pedir para o Pedro apresentar o nosso convidado de hoje. Pedro. Claro, não tinha ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso grande amigo, esse cara que eu gosto demais dele, Lídia. Eu vou até falar da cabeça, porque ó, é tanta amizade que eu sei até o currículo dele na cabeça, apesar de ter errado algumas vezes. Então, esse é o Danilo Erli. Eu costumo chamar ele de Danilo Ilo, Ai, porque o que nome massa. dele, o irmão dele é o Guilherme Erli. Aí ele é o Danilo Ilo. Então, estamos aqui com o Danilo Erli. Um grande abraço, Guilherme. Ele tem muitas faculdades. Primeiro que ele tirou nota 1000 na redação do Enem, sabia disso? Nota 1000? Nota 1000 na redação do Enem. Então, se você quer escrever alguma coisa, conte com o Danilo. Além disso, ele é formado em administração pública pela FGV. Ele parou por aí. Não, ele não para, ele continua. Já fiquei sabendo aqui, já estava perguntando para ele, o Ele menino não não para. para mesmo. Ele chegou até a fazer duas faculdades ao mesmo tempo e agora ele está fazendo direito no Mackenzie, está no penúltimo semestre. E além disso, ele trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e, acima de tudo, vai casar com a Maeli mês que vem. Aí, ó. Olha, que Então, demais. se Deus tocar no coração de alguém para dar um micro-ondas aí enquanto está assistindo, gente, Você ajudem eles. vai ser completamente aceito, com certeza. Que legal, bem-vindo, Danilo, obrigada por estar aqui, muito obrigada mesmo. Legal, obrigado Lídia, obrigado Pedro, bom dia para o pessoal que está assistindo, muito legal estar aqui. Se juntar ele e o Denis Regis, né, dá A um gente fica talk aí maravilhoso, hein? 30 minutos só de leitura de currículo. E para começar, eu quero saber, Danilão, como é que foi a escolha do seu curso para você? Os dois, né? Como é que chegou nesse processo de falar, quero administração pública ou quero direito? Essa é uma história boa, Pedro. A faculdade para mim sempre foi um objetivo, assim, eu sempre comecei a construir desde do ensino médio, aquela coisa de quem está no ensino médio mesmo, de planejar a faculdade, de querer ir para a faculdade. E a escolha do curso não foi fácil, eu até simpatizo bastante Nunca com o é, pessoal, né, para ninguém. com o pessoal que está no ensino médio, sempre falo, meus sobrinhos que estão nessa fase, cara, essa é uma fase muito difícil. E eu lembro que eu passei de engenharia para direito, você imagina, a transição disso, do extremo das exatas para as humanas. Mas foi um caminho, assim, foi uma coisa sendo construída e acho que é muito fruto de oração também, da gente se conhecendo, vendo o que Deus tem de propósito pra gente. Eu acredito muito nisso, que Deus tem um propósito pra gente na nossa vida
e que esse propósito ele tem que se cumprir no nosso trabalho com muita importância. E eu acho que a gente, como cristão, precisa entender isso. Na época foi uma tarefa de estudar muito os cursos, compreender o que os cursos, quais eram os papéis dos cursos, mas quando eu estava no terceiro ano, eu decidi que eu ia fazer Direito. Essa foi uma história engraçada. Eu vou fazer Direito, é o Direito que eu quero cursar, prestei o vestibular para Direito em todos os vestibulares que eu fiz. Eu estava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul ainda. Eu esqueci de falar, eu peço perdão para quem de Campo Grande. Você é de lá, Danilo? Eu sou de Campo Grande. Tem que mandar um abraço pro pessoal de Campo Grande, que é cidade gostosa. E aí eu queria muito vir para São Paulo, mas por conta das faculdades de São Paulo. E passei em vários cursos de Direito, mas conheci esse curso de Administração Pública às vésperas do vestibular. Me apaixonei pela universidade que eu fiz, que era a Fundação Getúlio Vargas, e abri mão de tudo que eu tinha planejado o ano todo, fui fazer Administração Pública. Então foi uma coisa muito legal. De qualquer forma, no meio do curso eu percebi que estava faltando um pouco de instrumento. Eu gostava muito de estudar a administração pública, estudar a política, como fazer, né, como gerir uma cidade, como que a gente trabalha esse governo, mas entendia como era o ferramental, que é a lei, era importante. Aí por isso eu fui atrás de cursar o Direito também. Ou seja, aquele primeiro amor lá atrás resgatou, né? Foi Voltou. resgatado, exatamente. Hoje eu estou cursando Direito. Que legal. Ô Danilo, e qual a importância que você vê das faculdades, das universidades para a sociedade? Lídia, eu acho que a universidade, a gente tem que ter, a gente como cristão, tem que ter uma preocupação bastante grande de compreender o papel da universidade como um papel primordial, inclusive nas nossas vidas. O cristão, ele tem a gente passa muito tempo na igreja aprendendo a valorizar muito esse espaço do templo, de estar aqui, de gastar nosso tempo aqui, de a gente, né, ser usado, trabalhar. A gente confunde muito o serviço na obra como o serviço dentro da igreja. Mas a universidade tem um papel muito importante nisso, no serviço que a gente faz, para além do espaço da igreja, para além do espaço da esfera privada. Eu digo que eu gosto sempre de lembrar aquela anedota que contam sobre Lutero, que um sapateiro perguntou para ele como é que ele podia honrar a Deus, como é que ele podia servir a Deus com o trabalho dele, e Lutero falou: faça o melhor sapato que você puder, faça o melhor sapato. E eu acho que a universidade é um caminho para isso. Ela tem um papel que foi trazido pelos cristãos, quando você vai puxar na história das universidades, foram os cristãos os pioneiros nessa ideia, e a universidade ela profissionaliza o conhecimento, traz as inovações que a gente tem na nossa sociedade. Então, embora ela tenha diversos papéis, diversos problemas, e a gente não pode fechar os olhos para eles, a universidade ela tem que ser valorizada pelo cristão, e a gente, como cristão, precisa incentivar nossos filhos, nossos primos, nossos sobrinhos, as pessoas que estão nessa idade, para fazer uma faculdade muito bem feita e servir a Deus fazendo um bom sapato, ou um bom prédio, ou sendo um bom advogado, como for possível, como for a decisão de cada um. Olha só que importante. Danilo, e a universidade é um lugar muito importante, mas qual que é a maior dificuldade, quais são as maiores dificuldades do cristão na universidade? Pedro, eu acho que tem dois pontos principais que a faculdade traz para o cristão, e esses pontos são especialmente na esfera, numa dimensão social e numa dimensão intelectual. A gente não pode fechar os olhos, a faculdade é muito boa, eu queria passar essa mensagem com essa primeira conversa que a gente teve. A faculdade é um espaço muito bom, a gente precisa valorizar ela, mas a gente tem que saber, a faculdade é um espaço hostil ao cristianismo, hostil ao cristão. Hostil primeiro nessa esfera social. O que é social? São os nossos amigos, as pessoas que a gente encontra na faculdade, as amizades que a gente faz, as pessoas que a gente conversa. Eu amo meus amigos, tenho amigos fantásticos, eles são grandes amigos, mas são amigos que não conhecem o Evangelho e que muitas vezes eles me trouxeram ao longo da minha jornada a sedução dessa falsa liberdade, uma falsa liberdade que é característica de quem não conheceu a Deus ainda. Eu lembro de um episódio, Pedro, que foi muito marcante para mim, que eu tinha um grupo que eu estava montando uma organização, uma ONG com eles, para fazer um seminário, e eu tinha um grande amigo, um cara que é super amigo meu, e a gente entrou numa discussão sobre se as reuniões que a gente ia fazer iam acontecer no sábado ou no domingo.
E para mim era muito óbvio que no domingo não dava, porque domingo era o dia de eu estar dentro da igreja, era o dia de eu reservar para Deus. E eu trouxe isso para eles, para as pessoas que eu estava juntamente, e esse meu amigo falou: Danilo, até me chamou de lado e me falou: Danilo, não vai dar para ser no domingo, porque você só está tratando com gente jovem da sua idade. Festa acontece no sábado, e a festa é um imperativo da nossa geração. Aquilo me marcou muito, porque eu fiquei pensando, eu saí de lá pensando assim, não existe liberdade nisso. Na verdade, essa história de ser um imperativo é quase uma obrigatoriedade, é o momento, é quase que o único espaço onde você consegue construir uma sociabilidade, é nesse ambiente de festa, é no boteco. Eu não vou dizer que isso não é bom, é super gostoso, é super legal, só que é uma escravização, que ela é cega, e a gente é uma não alegria enxerga. passageira e não verdadeira, não é verdadeira. Tudo muito fabricado. Então, esse é um primeiro passo que eu queria dizer, essa é a primeira grande dificuldade do cristão. Ele entender, a partir do momento que eu entendi que isso era uma escravização e que existia liberdade fora disso, mudou minha vida, mudou a maneira como eu enxergava a possibilidade de ir para onde eu queria e escolher não participar de alguns lugares, escolher participar do que me fazia sentido. E quando você assume isso, você traz uma paz que aí você experimenta a verdadeira liberdade, como você É falou, libertador, né? Lídia. É libertador. Eu acredito porque eu já passei por situações parecidas. Exato. Me identifiquei. E esse é o primeiro passo, acho que essa é a primeira grande dificuldade. A segunda grande dificuldade, o desafio da faculdade, é no eixo intelectual, porque eu falei, a universidade é hostil ao cristianismo, ela é hostil no boteco da faculdade, mas ela é hostil dentro da sala de aula também. O professor é hostil ao cristianismo, os alunos são hostis, e quando você expõe a sua fé, você é prontamente combatido. Sim. Só que é muito importante a gente compreender um pouco daquilo que a gente fala da cosmovisão cristã, de que a gente precisa olhar para a nossa vida com Jesus preenchendo ela de maneira integral. Então a gente não pode ser cristão só dentro da igreja, a gente precisa ir cristão para a faculdade. E a gente chega muitas vezes na faculdade já acuado, pensando assim, meu Deus, eu sou crente, vão falar aqui de alguma coisa, eu vou dar a minha opinião cristã e eu vou ser massacrado. Eu não posso mentir. A gente é combatido, sim. É confrontado. Mas o fato é que o ambiente da faculdade é um ambiente para você mostrar, tá bem preparado e mostrar que Cristo faz sentido. Faz sentido, inclusive, na ciência. E aí é onde eu sempre penso que o cristianismo ele tem que ser, e o cristão na faculdade, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele tem que ser melhor do que todo mundo. Ele tem uma responsabilidade de estar preparado para falar dos assuntos e para estar bem embasado na fé cristã dele, para mostrar que essas coisas elas que a ciência e Cristo eles não se confrontam, na verdade eles se fortalecem. E isso é a maior verdade que a gente pode ter estando na igreja e estando na universidade. É aquela frase que diz, um pouco de estudo te afasta de Deus, muito estudo te aproxima dele, né? Exato. É isso. É muito interessante. E é até para a visão que o pessoal tem do cristão, né? Como o Danilo falou. Tem muita gente que acha que o cristão é aquele cara que fecha para tudo, é muito bitolado, até às vezes mal visto pelas outras pessoas, pelos universitários. Aí quando tem alguém da sua sala, o cara é super crente e é muito melhor que todo mundo, já dá esse alerta para as pessoas, né? Nossa, peraí. Então ele não é bitolado, ele não é um cara... Não, ele é um cara bem inteligente que tem a sua fé bem firmada, né? E até na questão de, assim, talvez tenha pessoas que tá lá, o último da sala, que não tem esse grau de inteligência e é cristão. Também eu acho que vale a gente olhar que a postura, reações, comportamento também vão ser exemplo, porque todo mundo é observado e às vezes o cara nem é tão inteligente, mas ele tem uma conduta que as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, eu admiro esse cara, entendeu? Lógico, a inteligência, sim, a gente tem que buscar, saber conhecer e tal, mas também às vezes a gente sabe que tem as pessoas mais inteligentes, tem mesmo. Então, eu acho que o cristão, independente de ser muito inteligente ou pouco, ele tem que ter o cristianismo exalando, o perfume de Cristo exalando nele, né? E essas inteligências, elas se manifestam de maneiras variadas. Às vezes no Exatamente. conteúdo, às vezes é na capacidade de socializar, às vezes é na música. O certo é que o cristão ele tem que sempre usar a faculdade
para dar as primícias dele para Deus. Exatamente. Sabendo que nesse lugar ele abençoa outras pessoas e ele constrói o papel dele na sociedade, que é aquele papel que a gente falou do papel da universidade na sociedade. É verdade. E o que você falou me lembra conversas com vários universitários, assim, que eles falam que eles pedem oração por eles na faculdade, e a gente vê um processo aí, um processo de maturidade do cristão dentro da faculdade. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Como que é esse processo de maturidade do cristão dentro da faculdade? Eu acho que esse é um processo que vai sendo construído, como a própria palavra fala, é um processo, realmente. Né? Você tem que ir construindo. Quando a gente entra na faculdade, a gente entra muito novo. E isso não é simples, não é fácil estar num ambiente que é muito diferente da escola, muito diferente. Você está, né, mudando de ciclo e é muito importante, Lídia, estar com os pés bem firmados na palavra nesse momento. Porque é como a gente falou aqui, os desafios são vários, você vai ser combatido e vai ser seduzido. E tanto esse combate quanto essa sedução, elas atacam a gente, elas realmente, você não fica indiferente, o cristão nunca vai estar indiferente dentro da faculdade. E hoje a faculdade, ela é a universidade é um dos espaços onde a gente mais perde os cristãos, né? Sim. Na minha jornada, na minha experiência pessoal, eu vi grandes cristãos, bons amigos que eu já tinha feito desde a minha cidade até aqui em São Paulo, quando eu entrei na faculdade, fiz as novas amizades, se perdendo nesse processo da faculdade, justamente por esses dois desafios que a gente falou, porque ela seduz e ela é combativa ao mesmo tempo. E a gente vai escanteando. Se a gente não entra tendo certeza do cristianismo que a gente tem, firmado na nossa fé, é muito fácil você começar a deixar de lado. É muito fácil falar, aqui não é o ambiente que eu sou cristão. Eu sou cristão lá na minha igreja, mas aqui não é o ambiente. Essa E eu acho que né? é isso. Eu acho que esse é a grande chave da coisa. Eu tive uma experiência que foi fantástica. Eu queria mandar um abraço para o pessoal da UFRJ, da Faculdade de Direito. É a faculdade que a minha noiva, a futura esposa, fez. E foi uma experiência que fala muito sobre isso que a gente está falando. Eu conheci a Faculdade Nacional de Direito, que é a Faculdade de Direito da UFRJ, antes de ser construído um grupo cristão bastante vivo, bastante enérgico lá na faculdade dela, e vi o processo desse grupo sendo construído e vi o pós. Eu posso falar com absoluta certeza, Pedro, aquele grupo mudou a faculdade. Eu vi uma faculdade de um jeito no começo, quando eu conheci, eu cheguei até a passar lá no vestibular, então fui visitar antes deles construírem esse grupo, e vi uma outra faculdade depois, uma faculdade que aprendeu, que foi duro, que foi combatida, que apanhou bastante, mas que se portou de uma maneira tão segura e tão baseada na palavra, que foi respeitada pelo ambiente acadêmico. E isso me fez refletir naquela época, isso era mais ou menos em 2017, 2018, e eu já estava no caminho de finalizar a minha primeira faculdade, na Fundação Getúlio Vargas, e aquilo, Deus me incomodou muito, porque eu vi aquele exemplo e dentro da minha faculdade eu não fazia nada do tipo. E eu era um cristão ali camuflado. E aquilo começou a me incomodar muito e Deus falou comigo, tipo, você está saindo daqui, que legado que você deixou de mim aqui? O que você construiu aqui? E essa foi uma experiência que eu gostei muito de fazer. Porque Deus incomodou e ao mesmo tempo que ele incomoda, ele começa a dar oportunidade. Aí eu fui conhecendo cristão aqui, conhecendo outro ali, daqui a pouco a gente estava todo mundo sendo incomodado pela mesma coisa e nós reavivamos um grupo que estava morto, um grupo cristão que já existia na faculdade, mas que existia só no papel. E esse eu acho que é um caminho muito legal, um caminho para o cristão, quando ele está na universidade, ele procurar, porque, gente, faz muita diferença, faz muita diferença, faz diferença para a faculdade, mas faz diferença na nossa vida individualmente, e a gente marca espaço e finca a bandeira de Deus num ambiente que a gente precisa estar presente, porque se a gente não ocupa esse espaço, outras pessoas ocupam. Muito bom, muito bom. E Danilo, queria saber desse seu processo de maturidade, como você fez 2 cursos. E eu acho muito engraçado, porque você começou o primeiro muito novo, e agora você começou o outro no fim do primeiro curso, né?
como foi essa diferença entre os cursos, né? Tipo, do Danilo que entrou em administração pública para o Danilo que está cursando direito agora, convivendo com o pessoal que acabou de entrar na faculdade também. Como é que é essa diferença? É uma coisa engraçada, Pedro, porque as seduções que eu falei da primeira faculdade, elas já começam a ficar menores. Você já está um pouco mais maduro, já passou aquela fase, já tá trabalhando, o trabalho muda muito essa condição, então é um pouco do momento da vida. Mas eu encarei muito como uma oportunidade, porque eu olho hoje para a minha primeira faculdade e penso nas matérias que eu deixei de fazer com vontade, com afinco, que eu estava mais interessado em sair com os meus amigos ou conversar e não fiz aquilo, não fiz as leituras que eu queria ter feito. Então, hoje eu olho para a segunda faculdade e eu faço a segunda pensando em fazer melhor do que eu fiz a primeira. Isso é muito bom. Acho que é uma coisa um pouco de maturidade, mas acho que funciona também um pouco como um conselho. Se eu pudesse falar com o Danilo de 2015, eu falaria, aproveita bem isso daqui, porque é precioso, vai passar rápido. E é precioso não só para o seu crescimento pessoal, mas para o que a gente está falando aqui, para o papel que você quer desenvolver na sociedade, para o que você quer entregar como profissional depois que você sair daqui e que é uma oportunidade que Deus está te dando. Que demais. E você falou que é importante, a importância de fazer a diferença. Você falou no UFRJ, tinha um grupo, e eu queria te perguntar em relação aos amigos cristãos. Qual a importância de ter amigos cristãos nessa caminhada, tanto fora quanto dentro da faculdade? Eu acho que faz toda a diferença, Lídia, porque o ser humano, a gente como ser humano, nós somos muito sociáveis. A gente tem essa necessidade de troca e de construir relacionamento. Quando a gente não tem amigos cristãos, verdadeiramente cristãos, que caminham a caminhada da palavra junto contigo, a gente não deixa de procurar outras amizades. E é muitas vezes nessas outras amizades que a gente vai para a sedução, que a gente já falou aqui várias vezes. E pensa que a gente podia vestir a carapuça de um personagem que a gente não é, ou se afastar daquilo que a gente construiu, do relacionamento que a gente constrói com Deus. Porque é muito físico, é muito concreto, né? Você tá com os amigos querem ir para um lugar, falam, só eu não vou. É uma coisa difícil. Quando você tem os amigos cristãos, você tem como compartilhar tanto essas angústias, quanto o prazer de ir à igreja, o prazer de fazer esse grupo cristão na faculdade. Eu me peguei ao longo do final, que foi no final da minha primeira faculdade, que eu montei esse grupo junto com os colegas, um grupo cristão na FGV, como o dia mais esperado da minha semana, porque era tão gostoso estar no lugar que a princípio não era para eu estar ali, as pessoas não legitimavam a nossa presença ali, mas a gente marcava e o Espírito Santo ele se fazia presente. Ele foi rompendo as barreiras e ajudando a gente a construir o que a gente chamava muito dos muros do cristianismo dentro da universidade, dentro da FGV naquele momento. Você vê a importância de se dispor, né? Você se dispõe, o Espírito Santo age, né? E Deus é glorificado. É muito gostoso isso. Eu até estava conversando ontem com o Rafa Gama, né? E ele estava falando como houve essa secularização da universidade, né? Porque a princípio a universidade vem do cristianismo, né? Essa busca pelo conhecimento, tá? Como isso foi sendo secularizado, tal. E hoje você tem que numa universidade tomar cuidado, conseguir o seu espaço, tal, montar um grupo cristão para conseguir falar de Deus ou então estar junto com os irmãos, né? E com certeza faz toda a diferença. E Danilo, como é que o cristão deve se posicionar, então, diante dessas afrontas, essas hostilidades que, vez ou outra, vem de professores ou de colegas, no geral, assim? Como é que o cristão deve se posicionar? Eu acho, Pedro, que a gente precisa, como cristão, compreender muito, né, qual que é o nosso papel, o que a gente tem que estar fazendo na universidade. Nós estamos falando aqui de um monte de coisa muito gostosa de viver, que é de ter amigos, de construir a nossa jornada como cristão conjuntamente, de ter um grupo cristão para a gente comungar da fé em Cristo naquele ambiente e para a gente influenciar aquele ambiente. Mas o cristão ele nunca pode esquecer
que a universidade ela tem um papel. E o papel dela é de prover conhecimento, é de produzir conhecimento. A gente não pode levar a igreja para dentro da faculdade, nem substituir a igreja pelo grupo cristão, nem achar que a faculdade é um ambiente em que a gente exclusivamente vai cultuar a Deus. Esse lugar ele tem um nome, é a igreja. A universidade ela tem um papel de produzir conhecimento. E quando a gente está dentro da faculdade, a gente precisa produzir conhecimento. Eu acho que diante das afrontas, que são naturais, o que o cristão mais pode fazer é se aperfeiçoar, é produzir conhecimento, mas um conhecimento calcado nos princípios bíblicos. É justamente aquilo que a gente falava anteriormente. É provar através do exemplo de vida, através do conhecimento que ele produz, dos artigos que ele escreve, da participação nas salas, das provas que ele faz, dos trabalhos que ele faz, provar que os princípios bíblicos, eles casam com o conhecimento científico. E nesse casamento é que a gente cumpre o nosso papel como cristãos na sociedade. Eu acho que a melhor forma de afrontar é a gente utilizar o nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele é fruto de Deus, ele é fruto divino. Quando a gente está na universidade, a gente nunca pode esquecer que é uma oportunidade que Deus nos dá. Oportunidade de nos aperfeiçoarmos, de desenvolver a técnica. E nessa técnica, a gente precisa calcar grandes pilares cristãos e não sair desses pilares. É firmar na rocha, como o versículo diz. A gente tem que firmar o nosso desenvolvimento técnico na rocha do cristianismo e numa fé bem refinada e sempre apontando para Cristo. Exatamente isso. Você estava falando aqui, eu estava lembrando, é como fazer missões, talvez. Você tem que ter a sua cosmovisão bem reforçada, bem firmada na rocha, como você falou, e é como a gente aprende perspectivas, por exemplo, você vai fazer missões, você esquece você estuda a cultura que você vai, né, fazer missão, que você vai evangelizar, enfim, e você tenta entrar no máximo, por mais que você não vai conseguir entrar no máximo naquilo que é aquela cultura, né, mas você vai conseguir se comunicar com eles, e acho que essa comunicação é muito importante nessa Esse ponto é cosmovisão chave. reforçada, Esse ponto né. é chave. A gente Saber não pode trazer né, a igreja para dentro da faculdade, eu digo, e achar que a gente tem que estar numa bolha, numa coisa velada de todo o conhecimento científico e que a gente não lê os mesmos assuntos. Na verdade, a gente tem que ler Nietzsche, que fala que Deus está morto, e a gente tem que compreender o que ele diz e utilizar os conhecimentos dele naquilo que faz sentido diante da fé cristã, porque tem o que se aproveitar. A gente não pode jogar fora o conhecimento. O conhecimento ele tem que ser usado em casamento com a palavra de Deus. E a comunicação é o ponto-chave. Quando a gente sabe falar a língua das pessoas, a gente entra no coração delas. Exatamente. E faz mudança, faz transformação, que é o nosso papel como cristão. Exatamente. E também, às vezes, acaba tendo alguns episódios legais de aprender muito sobre Deus na universidade, né? Lembro que a gente estava conversando há algum tempo que o Danilo fazia uma aula junto com o pessoal de teologia. Aí ele estava quase trocando de curso porque Ai, que demais. ele acabava ficando na aula, né? Conta essa história aí, Danilo. Não, foi muito engraçado. O Mackenzie, essa foi uma dos principais presentes que o Mackenzie me deu. Que eu tenho uma aula lá que é de introdução à cosmovisão reformada, que é uma aula que é do currículo do Mackenzie. Todos os cursos passam por essa disciplina. E na minha grade, como eu vim de uma outra faculdade, já aproveitei matéria, a minha grade era muito difícil de casar, de deixar ela bem redondinha. Eu fui buscar numa lista grande, falei, esse horário aqui é esse aqui. E coloquei lá no sistema para eu fazer a matéria. De repente, na hora de fazer o curso, Lídia, descobri que eu estava na teologia. Foi muito legal. Foi super engraçado. Porque aí eu fiquei amigo de todo mundo, os caras não entendiam, porque eu era de fora, tinham outros alunos de fora, mas esse cara ele fala das coisas de Deus, né, que é de um jeito diferente, não é igual aos outros. Foi muito engraçado, porque aí depois eles foram me conhecendo, aí já era de uma igreja, a gente já tinha se conhecido, já tinha feito acampamento junto, foi super legal, foi uma coisa... Aí eles falavam que eu ia trocar de curso, que eu ia sair do direito e ia para a teologia, mas até agora não aconteceu ainda. Que demais, o Pedro falou uma coisa interessante, que fala assim, que
que você foi surpreendido, né, com essa surpresa aí e acabou aprendendo e trazendo algo para você. É muito interessante que o amor de Deus é um amor de 2 vias, né, a gente nunca só é usado, sempre vem algo para a gente, isso é fenomenal. Agora, Danilo, quero pedir para você, para quem está nos assistindo ou vai assistir futuramente, qual a mensagem que você deixa para quem está ingressando na faculdade, para quem ainda vai ingressar daqui a 2, 3 anos, mas assim, quais os recados, o que você deixaria de dicas, assim, para quem vai ingressar ou até está na universidade já, na faculdade? Lídia, eu acho que a gente precisa muito voltar a esse exemplo, e eu contei aquela anedota do Lutero, eu acho que isso é muito icônico para a gente compreender esse exemplo, o que essa mensagem nos traz, e que está recheado, essa historinha, ela está recheada na Bíblia em vários lugares, a gente pode encontrar na Bíblia em diversos momentos. A gente precisa compreender, como cristão, qual que é o papel que a gente quer desempenhar na nossa sociedade. E esse papel, ele não fica restrito ao ambiente da igreja. Ele precisa sair. Sabe por quê? Porque a gente passa pelo menos 8 horas do nosso dia no trabalho. Se a gente passa, e 5 vezes na semana, pelo menos. Se a gente passa essas 40 horas da nossa semana no trabalho, pode ser que a gente passe mais, e tem gente que passa mais, a gente passa mais tempo no trabalho do que passa em casa, mais tempo no trabalho do que passa na igreja. E não quer dizer que a gente não tem que olhar para esse espaço e resplandecer da glória de Deus nele. E levar as pessoas a aprenderem com o nosso exemplo e com as ações que a gente faz dentro desse espaço. Na verdade, o trabalho, e a universidade nos prepara para o trabalho, é mais uma das formas do trabalho, ele é uma oportunidade que Deus nos dá de influenciar pessoas e de cumprir o papel que Ele quer dentro da história dele, daquela grande história do universo que Ele criou e que a gente é só uma poeirinha, só um pontinho nessa história. Mas a gente nunca pode esquecer, na minha opinião, de que a gente é instrumento dessa história. A gente pode ser instrumento. Para ser esse instrumento que Deus fala e diz, eu vou usar esse martelo aqui, ou vou usar essa régua e esse lápis, que é o Danilo, que é a Lídia, que é o Pedro, a gente tem que estar muito preparado. Você imagina que honra Deus falar assim, eu vou pegar a Lídia e vou escolher ela para fazer essa mudança nesse lugar. Isso é fantástico. Essa mudança, essa transformação, esse impacto que a gente pode gerar, ele tem que acontecer no trabalho. E o jeito da gente se preparar para acontecer no trabalho é estando na universidade e fazendo uma excelente universidade. Se preparando, se desenvolvendo e construindo uma carreira que glorifique a Deus, não só pelo nosso papel, do nosso relacionamento com Deus, mas no como a gente executa. Sendo um arquiteto, fazendo excelentes projetos de arquitetura. Sendo um empresário, tendo uma empresa muito cristã, uma empresa que faça muito sentido, que faça muita diferença na vida das pessoas. Sendo um político, ocupando o espaço da política e liderando as pessoas, liderando, não colocando, impondo a fé cristã para a sociedade, mas deixando os princípios bíblicos guiarem o nosso país, as nossas cidades. E isso a gente pode levar para qualquer coisa. A gente pode levar para a faxina que a gente faz, para o café que a gente prepara, qualquer coisa. Deus pode ser glorificado e as pessoas podem sentir o impacto da palavra de Deus através do nosso trabalho. A minha mensagem principal é para os jovens que estão na faculdade, que estão e que vão entrar, se aperfeiçoem, usem esse espaço para se desenvolver, para usar da palavra de Deus nesse espaço, mas é também para a igreja. Eu acho que a igreja tem uma responsabilidade muito grande nisso. E aí, talvez o meu recado seja mais para o pastor Arival, porque eu vou tomar bronca dele depois. Eu acho que a igreja tem uma responsabilidade muito grande de pegar esses jovens que são preparados pela faculdade, que são aperfeiçoados tecnicamente e construir da bagagem cristã para que esses jovens possam, no seu trabalho, no dia a dia, construírem uma sociedade mais justa, uma sociedade que resplandeça os princípios de Deus, uma sociedade que seja impactada, que seja transformada pela palavra de Deus. Eu acho que isso, é a minha opinião, eu acho que isso é num curso de pós-graduação de fé e trabalho. Mas isso daí fica na conta do pastor Arival. Mas essa é a mensagem que eu quero passar. Dá para a gente mudar o nosso país.
desde que a gente ocupe os nossos espaços do nosso dia a dia e use o trabalho como ferramenta para transformação social e transformação que Deus quer para nós na grande história que Ele quer construir. Que bênção, que mensagem incrível. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Me lembrou também do livro Instrumentos na Mão do Redentor, né? Mas essa ainda não é a dica do livro de hoje, que tem a ver com o assunto que o Danilo falou. Danilo, fenomenal. Graças a Deus temos também na nossa igreja, né, muitos jovens, muitos estudantes, é muito forte. A gente até inclusive estava falando ontem, a gente quer usar o canal aqui para fazer mais um programa com esses universitários, esses jovens. A gente está programando muitas coisas. Hoje faz uma semana que a TV inaugurou, mas inclusive a gente quer pegar o pessoal que está, né, a ideia, a proposta do diretor também, inclusive, do pastor Arival, né? O pastor Arival quer usar também o canal de comunicação para unificar todos os ministérios, e é uma bênção poder ter pessoas, estudantes como você aqui, e como o Pedro, como Letícia, como um monte de pessoas que Lídia, fala, Pedro. os canais da Mocidade também estão total à disposição para você que é pai de universitário, você que é universitário, às vezes se sente um pouco sozinho. Nós temos pequenos grupos, tem pequenos grupos especiais para universitários. Então, eu, Danilo, nossa amizade se desenvolveu mais ainda nesses pequenos grupos. Então, você que é universitário, está se sentindo um pouco sozinho, entre nos PGs lá, entre no Instagram da UMP Pinheiros, e conversa um pouco com a gente lá, porque estamos à disposição para caminharmos juntos, né? Danilão, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. E a gente, assim, sempre fala assim, se você se dispôs, a gente vai sugar você agora. Chamar todos... Porque, ó, semana que vem tem a Maéria aqui, a noiva do Danilo. Falaram sobre criatividade. Esse casal é talentoso demais, né? Não é? Tem muitos talentos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e a gente quer dividir com você, a gente quer saber a sua opinião, que daqui a pouco a gente vai ler os comentários também. Mas, Danilo, muito obrigada mesmo. Não dá vontade de parar de falar, né? Porque, e principalmente quando tem esse amor por Cristo, quando está firmado assim, e com vontade de fazer diferença. Acho que tem que ser essa referência mesmo, né? Cristo tem que ser a nossa referência e exalarmos, né? Mais dele, menos de nós. Obrigada, Danilo. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Lídia. Obrigado, Pedro, pela oportunidade. Super legal. Espero que Deus tenha falado através da minha vida, que menos de mim tenha se mostrado e mais do Espírito Santo. E esse canal é muito legal. Ainda bem que a gente tem essa oportunidade aqui nesse espaço. Parabéns pelo trabalho. E agora, o que tem a ver com o tema de hoje, que é o cristão na universidade, nós vamos para a nossa dica de leitura. E o livro de hoje que nós escolhemos é esse, Cristianismo na Universidade, do nosso queridíssimo reverendo Augustus Nicodemos. Olha só, longe de intimidar-se e vacilar, o cristão deve tomar um conhecimento da história, da ciência e do papel fundamental do cristianismo no surgimento das universidades e da ciência moderna, bem como também das fraquezas evidentes da visão de um mundo naturalista, como um alvo de permanecer firme na fé e ter como responder os seus professores, os seus colegas de classe, quando indagado sobre aquilo em que crê. Esse livro ele tem como objetivo ajudar o cristão na universidade a entender melhor o que a sua fé, à luz dos desafios que encontrará no ambiente universitário. Então, uma grande dica, Cristianismo na Universidade, do nosso queridíssimo Augustus Nicodemos, fica a dica de hoje. Que tem muitos comentários, eu quero pedir para o Pedro comentar, então, os comentários, Pedro. Comentando os comentários aqui, ao vivaço, você que participa com a gente, interagindo, eu acho que está muito legal hoje, Lídia, o pessoal está realmente conversando, isso é muito bom, quem dera fosse todo dia assim, então continue conversando com a gente, porque é muito legal mesmo, eu fico feliz, ó o sorriso, eu fico feliz dessa interação. Antes de tudo, queria mandar um abraço aqui para o Miguel, esse cara sensacional, que trabalha com a gente, que está assistindo a gente em casa, então um abração, Miguel. E um abraço agora para o Oswaldo, que falou que está divulgando a programação para todos os contatos dele. Todos os contatos dele. Então, Oswaldo, muito obrigado por esse carinho e por toda a divulgação. O diácono Valdemir falou que o papel das universidades é muito importante. A Wanda, já parceira nossa, falou que a educação gera economia, saúde, moradia, etc. População bem formada, nação forte. Portanto, sim, as faculdades são importantes, na opinião dela. A Zeric falou que é um lugar de crescimento e conhecimento fundamental. O Eduardo Camargo falou que sim, pois leva o estudo de diversos campos da ciência em sentido amplo
e com profundidade. Foi bastante do que a gente conversou aqui, né, Lídia? E além do aspecto, a Elionai falou que além do aspecto da universidade possibilitar uma excelência profissional, também o próprio conhecimento em si é importante, pois toda a verdade é a verdade de Deus. Então, saber, né, reter o que é bom, conseguir separar o que não é bom, né, o joio do trigo aí do que você tá tendo na faculdade e reter o que é bom. Na minha opinião, a opinião da Wanda, humilde, ela acha que o crente tem que entrar na universidade, se manter firme e muitos comentários, muitos comentários. O Todinho S2 mandou oi, bom dia, gente. Depois reclamou que foi ignorado. Então, Todinho S2, bom dia para você, Todinho. e, e a Zeric falou depois ainda que somos sal onde estivermos, sempre na dose certa. Eu tô lendo bastante comentário, Lídia, porque o pessoal falou Que demais. demais. Aí eu quero só ler mais 2 comentários aqui. Um da Francisca falou que é verdade e acabou acontecendo esse processo inverso com a filha dela, mas vamos orar então para que tudo fique melhor. E a Wanda falou que estudou e trabalhou na universidade durante os 4 anos de graduação. Entrava às 6 e saía às 9 da noite. Caramba, é uma jornada bem intensa. Mas a fidelidade de Deus sempre sustentou ela lá dentro e foi bênção. E para terminar, a Joana Dourado falou que é professora universitária e, de fato, é um grande desafio para os nossos jovens. Olha, tem até professora. Um abraço, gente, para todos vocês que estão participando. Nós gostamos demais dos comentários de vocês. Nós estamos sempre acompanhando. E eu quero dizer para você que tem vontade de mandar o seu vídeo, para a gente conhecer o seu rostinho também, nós estamos separando. Então, manda o seu vídeo para o telefone da comunicação, o WhatsApp da comunicação. É o 9011 São Paulo, 981498444. É o telefone da comunicação, o WhatsApp da comunicação. Pode gravar um vídeo com o celular na horizontal, de 1 minuto mais ou menos, que de semana que vem, mais ou menos, hoje faz apenas uma semana que nós estreamos a TV, mas na semana que vem nós já vamos providenciar de colocar algum vídeo seu, Todinho, a professora, nós queremos ver o rostinho de vocês, tá bom? E olha só, agora então nós vamos para as notícias. Escolhemos 2 notícias que bombaram essa semana e também tem a ver com o nosso tema de hoje. Ó, na semana passada, nós falamos aqui sobre o SISU, Sistema de Seleção Unificada, e ontem a lista dos aprovados para o segundo semestre do ano de 2020 foi divulgada pelo MEC. Então, se você se inscreveu, corre lá para conferir no site sisu.mec.gov.br/hashtag/selecionados. Olha só, são 58.000 vagas para universidades públicas e pela primeira vez também foram selecionados candidatos para vagas do EAD, ensino à distância. E também em relação à educação, ontem, terça-feira, o Ministério da Educação abriu as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. Vão ser mais de 170.000 bolsas em faculdades particulares em todo o país. Olha só, o prazo de inscrição termina na próxima sexta-feira, dia 17, às 23h59, 1 minuto para meia-noite. Então, até sexta-feira, dia 17, você pode correr lá e não perder as inscrições para esse concurso. Olha só, no portal do ProUni, você pode fazer as inscrições, ver os cursos disponíveis à instituição, à cidade ou à área de estudo. O site é ProUniPortal, vou repetir, prouniportal.mec.gov.br. Qualquer coisa dá um Google aí, né? São mais de 60.000 bolsas integrais, olha só, gente, e mais de 107.000 bolsas parciais. O resultado com os selecionados deve ser divulgado mais ou menos em 21 de julho, ou no dia 21 de julho mesmo. A gente fica acompanhando aí, né, Pedro? Lídia, você falou para o pessoal dar um Google aí, né? Dá um Google Aí aí. já nós temos um Google aqui para falar sobre as tendências do Google. O que o pessoal está procurando entre hoje, essa semana, ontem, enfim, esses dias aí no Google, o que o pessoal está procurando? E tem 3 tópicos que estão sendo bem procurados. O primeiro, seu WhatsApp ficou fora do ar ontem, Lídia? Acho que não, mas o do pessoal ficou. Teve um pessoal que ficou com o WhatsApp fora do ar. Eu não percebi, A Pedro, cara não da Lídia foi. percebi. A Respondeu. gente acaba nem, tanta corrida aqui, a gente acaba nem entrando no WhatsApp. Mas se o seu WhatsApp ficou fora do ar ontem e você procurou no Google, isso apareceu entre os mais pesquisados no Google. Então teve um pessoal que teve uma instabilidade com o aplicativo e principalmente na web, não conseguiu acessar, ficou um tempinho sem falar com os outros
E em Curitiba, o governador decretou lá o fim da quarentena. Então, você que é de Curitiba também, o pessoal queria saber sobre esse fim da quarentena lá em Curitiba, pesquisou no Google. E sabe o que o pessoal pesquisou também, Lídia? Uma nuvem que apareceu lá em Aracruz, no Espírito Santo, uma nuvem rola. É uma nuvem bem rara, assim. Ela até assusta um pouco, ela é bem grande, assim, extensa. Eu acho que é por isso que o nome rolo, mas é porque ela parece realmente o rolo passando assim, e o pessoal ficou com medo e acabou pesquisando isso na internet para saber. E é legal porque a gente acaba aprendendo cada vez mais. Acontece essas coisas, né? A gente está um pouco mais atento, procura no Google e acaba aprendendo um pouco mais sobre o nosso meio ambiente, sobre toda a criação, né? Às vezes a gente vê cada coisa legal que a gente não tinha visto e essas pesquisas nos dão um pouco mais de conhecimento sobre a criação de Deus. Que demais, olha aí que interessante. Esse quadro é ótimo, né. Eu não percebi realmente o WhatsApp, mas que interessante, o Google sempre informando a gente. Olha só, 8 de julho de 2020, um dia que marcou a história da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que foi a inauguração da IPP-TV. Nós estamos muito felizes de poder estar falando com São Paulo, com o Brasil, com o mundo, todos os dias, 24 horas por dia. E com muito carinho nós preparamos um vídeo sobre a inauguração da IPP-TV, a sua TV missionária, e você vai poder curtir agora esse vídeo que nós preparamos com carinho. O projeto da IPP-TV veio ao encontro da necessidade atual da igreja brasileira e da sociedade neste momento de pandemia. Mas, ao mesmo tempo, é o resultado de todo um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de quase 10 anos através do nosso canal no YouTube. Na plataforma, contamos atualmente com mais de 530 mil inscritos e um acervo de mais de 2.000 vídeos transmitindo a palavra de Deus em diversos formatos. Mensagens, entrevistas, aulas, programas, debates e muitos outros conteúdos. A IPP-TV vem para ampliar esta missão com uma programação diária e diversificada, mantendo sempre o compromisso com a exposição fiel das Escrituras Sagradas. Foi uma coisa assim, essa TV, ela nasceu da pandemia, né? E graças a Deus, né, por causa das transmissões que nós fazemos desde 2011, nós temos um acervo de imagens, de pregações, de tudo, e que Deus está dando o privilégio agora da gente colocar no ar. O momento de hoje é um momento singular, um momento importantíssimo, diferenciado, que faz parte de um projeto de desenvolvimento, de crescimento da igreja. Dizer da alegria que a gente tem de estar vendo tudo isso acontecer, né? Isso é um trabalho que foi feito já há vários anos, né? Muito bem, eu penso que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está dando hoje um passo decisivo, como que um fato que vai ser o antes e o depois na sua história de proclamação do Evangelho. Eu acho que primeiro a gente tem que agradecer a Deus sobre a bênção que Ele nos dá, o privilégio, né, de podermos sermos realmente esse canal de bênção, né? Essa alegria é muito grande, claro, todos. A gente sabe que tem um trabalho, tem todas essas questões, mas assim, internamente a gente se sente feliz por Deus estar nos usando, né? Usando a igreja de PP, para poder ter esse prazer de divulgar a palavra de Deus através de um canal de TV. Para a gente é um grande privilégio, né? A gente participa aí da igreja, a Igreja Presbiteriana, que é uma igreja missionária, agora com a TV missionária, né? Mas nós somos uma igreja também visionária, né? Porque a gente quer expandir cada vez mais o reino de Deus e nada melhor do que as redes sociais, do que o meio de comunicação, a internet, para a gente poder estar alcançando mais e mais pessoas. Porque nós temos visto como a TV, como a internet, tem propiciado o alcance multiplicado de pessoas. Então isso nos alegra muito em ver essa questão, porque a gente sabe que a palavra de Deus vai chegar a muito mais pessoas, né? De forma impactante, de forma variante. De colocar em curso o seu projeto de levar o Evangelho, a palavra da verdade, e colocada com toda competência, com respeito à palavra de Deus e preocupação com aqueles que estão do lado de fora.
nós estamos plantando a semente para as futuras gerações, né? Eu creio que não tem um caminho de volta. A tecnologia agora é só ela só vai se aperfeiçoando e expandindo, né? E eu, por exemplo, sou pai, tenho 2 meninas em casa, né? E ver aquela quantidade de conteúdo e você ter a oportunidade de oferecer, né, um conteúdo cristão de qualidade, calcado na palavra, e você ter essa ferramenta de evangelização, eu acho que é ímpar nesse momento, nesse cenário que a gente vive hoje. E essa televisão, ela chega numa hora preciosa, numa hora de necessidade, numa hora onde o mundo inteiro está precisando ouvir da palavra do Senhor e ser consolado pelo Senhor. Então, hoje é uma espécie de capítulo decisivo na história e no compromisso desta igreja, de ser uma grande igreja missionária e de ter a bênção de levar a palavra de Deus através deste veículo tão importante, tão útil, tão oportuno, tão pertinente, tão necessário na nossa geração. Somos gerações diferentes, mas Deus tem dado o privilégio de estarmos unidos numa mesma visão, que é ser uma grande igreja missionária. Então hoje é dia de gratidão, hoje é dia de celebração, hoje é dia de nós presenciarmos as misericórdias do Senhor sendo derramadas sobre nós. Que nós tenhamos momentos preciosos de comunicação da palavra do Senhor e que muitas almas, aquelas que o Senhor elegeu, aquela que Ele nos está entregando, se acheguem aos pés do Senhor Jesus através da nossa TV. Que Deus nos abençoe. Eu quero me congratular com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros por esta decisão, por este investimento, por toda esta equipe anônima que vai estar por trás das câmaras, nas entrevistas, na produção, na veiculação de todo esse conteúdo. Deus seja louvado por esse passo decisivo, por essa conquista extraordinária, por esta vitória que está sendo hoje celebrada para a glória de Deus. Deus abençoe. Então, muito obrigado. Deixa aqui registrado esse momento, né? 8 de julho de 2020. Que alegria estar comemorando uma semana e você vê da importância da comunicação no reino, né? Estamos muito felizes e você faz parte disso. E a gente quer que você participe mais. Agora nós estamos curiosos. Faz uma semana que começamos e a gente quer saber o que isso tem feito de diferença na sua vida. Então a gente já lança a enquete aqui, o que a IPPTV tem significado para você. Então é esse vídeo que você vai mandar para a gente no celular, na horizontal, em 1 minuto no telefone da comunicação, que é o 011 984 981498444. Está aparecendo na sua tela aí, né, Pedro? O pessoal não precisa nem decorar, né, Lídia? Já está na tela. Já está na tela, é. Pausa, tira Eu ia falar o meu número. Pausa, tira um print e já manda pra gente o seu vídeo assistindo a gente, ou os outros programas do PNews TV. Fala o que mais gosta, qual o programa que está mais gostando, Nossa, né? é bem legal. Videozinho na horizontal, o celular, tá, gente? Ó, o celular aqui assim na horizontal, de 1 minuto, manda lá pro WhatsApp da comunicação. É verdade. E os aniversariantes de hoje, aquele abraço da nossa igreja, da nossa equipe, a Daniele Prado Laranjeiras. Parabéns, Daniele, feliz aniversário. O Fabiano Rocha de Queiroz também está de aniversário hoje. O Luigi Massaro, Malta Ávila. E também a Luísa Blanco Azanha. O nosso parabéns, feliz aniversário. Que Deus o abençoe, a abençoe muito neste dia tão especial. E a gente fica por aqui. Infelizmente passou rápido, né, Pedro? Rápido demais. É verdade. A gente fica por aqui, mas amanhã, 10 horas, estaremos de volta com mais informações e comunicações para você.